Já dei play aqui. Pronto, tá online. Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um quadro Conhecendo o Pesquisador. Meu nome é Randy Kindai, juntamente com Matheus Inácio, meu parceiro. Temos o nosso ilustre convidado, professor, conhecido como Professor Jorge. Seja muito bem-vindo e obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra poder participar dessa live tão famosa e contar com esse bate-papo aí muito legal com Randy e Matheus. Valeu pelo convite. Obrigadíssimo. Show de bola. Se você quiser continuar a ajudar o nosso trabalho, aponta o celular para a tela do... Aponta o teu celular para a tela do computador, faça um pix, faça um comentário, você que sabe, dá um like no canal. Pode xingar também se não gostar do papo, não tem problema. Bem, nosso convidado é doutor em psicologia. Tem graduação em psicologia e mestrado em psicologia também, e atualmente é professor associado da Universidade Federal de Alagoas. As suas principais linhas de pesquisa são psicologia social, né? Psicometria, fundamentos e medidas da psicologia e técnicas de processamento estatístico, né? E ultimamente ele está interessado, tem interesses em construção e adaptação de instrumentos psicométricos com base na teoria clássica dos testes e da teoria de resposta ao item. Professor, o que é esse teste psicométrico? Seu currículo é extenso no meu trabalho que você tem em relação a isso. O que é isso, afinal? Tá, vamos tentar tratar deste tema sem especificamente falar dos instrumentos, mas entender por que eles existem, na minha opinião, é o mais importante. Primeiro, nós temos diferenças em relação de um indivíduo para outro, minha personalidade, a sua personalidade, a do Matheus. Então, há diferença entre nós em relação a alguns traços psicológicos, a exemplo da personalidade. Esses traços são quantificáveis. É possível medi-los por meio de medida teórica. Eles são mensuráveis. Eles são relativamente estáveis. Digamos que a sua personalidade hoje, se avaliada, muito provavelmente daqui a 6 meses ela terá a mesma característica, a mesma intensidade dos 5 grandes traços de personalidade, como é a teoria mais conhecida nessa área, de McRae e Costa. Big Five, tipicamente nominada dessa forma. E esses traços, além de estáveis, eles correspondem ao comportamento das pessoas, propriamente dito. Por exemplo, se uma pessoa pontuar no traço de personalidade introversão um nível alto, muito provavelmente se você levar esse seu amigo até uma festa, ele vai ficar grudado na parede e terá grande dificuldade de conversar com as pessoas e interagir, por causa do traço de introversão. Já o extrovertido, aquele que pontua muito no traço de extroversão da personalidade, pensando nesse modo de avaliação, certamente é aquele amigo que chega na sua casa e você diz que vai a uma festa e ele diz eu vou também. E você imagina que ele não deveria se portar dessa forma, mas ele já entrou no carro e está esperando você entrar e guiar até a festa. E chegando lá, quando você buscar uma vaga para estacionar, ele já desceu do carro e já conheceu os seus amigos, está enturmado e certamente com um copo de bebida na mão, muito tranquilamente. Então, nesse contínuo de introversão e extroversão, você pode situar um indivíduo com certa característica de personalidade. Isso é uma medida psicológica. Então, agora, traduzindo em conceito, psicometria é medida em psicologia, medida por teoria. Existem vários procedimentos e formas de medir.
E estabelecer ou representar um fenômeno por meio de números não necessariamente implica em uma mensuração. Medir implica em fazer uso de regras e axiomas da medida. E isso é o que os psicometristas costumam fazer. Pensam também que entendem um pouco de estatística e aplicam essa estatística para demonstrar que os instrumentos medem o que se propõe a medir. E que eles conseguem, os instrumentos no caso, discriminar as pessoas com traços psicológicos diferentes. A exemplo do que eu falei há pouco, os introvertidos e extrovertidos. Eu penso que isso representaria o que diz respeito ao conceito de psicometria, em linhas gerais. Entendo. Uma explicação bem complexa aqui de psicometria, mas deu para entender. Eu acho que eu não tinha conhecimento até começar a conviver com o professor sobre essa área, achei muito interessante. Já fiz alguns estudos com a ajuda do professor. É bem interessante, assim, você consegue ver as pessoas como números. Essa é a proposta. E tudo isso está fundamentado numa epistemologia, que seria a área da filosofia que trata da ciência, que é converter o fenômeno em matemática. E é isso que os psicólogos que trabalham nessa área tentam fazer. Como, por exemplo, Michael Kosinski, que faz uso de análise de data science e computação para descrever a personalidade das pessoas, inclusive a sua orientação sexual. Ele tem algoritmo que consegue, a partir da sua imagem facial, determinar a sua orientação sexual. Se você é homoafetivo, é heteroafetivo e com um grau de acurácia e precisão próximo de 90. Uau! Então, quer dizer que hoje a nossa imagem, qualquer imagem que nós temos, dá para saber qual é a nossa orientação sexual. Segundo o estudo do Michael Kosinski, sim. Uau! E esse é o futuro da psicometria, é sair dos instrumentos psicológicos de avaliação. Eu não quero dizer que eles deixam de existir, mas eles não serão únicos como representante ou operacionalização do comportamento, converter o comportamento em algo que possa ser observado e registrado e analisado pela ciência, no caso, a ciência psicológica. A partir do seu comportamento na rede, na internet de modo geral, mais especificamente nas redes sociais, nós podemos inferir seu comportamento e alguns traços psicológicos, como a sua personalidade, a sua orientação valorativa, quais são os valores humanos que você tem como em maior grau ou menor grau, e assim por diante. Tudo bem, nós começamos a falar sobre psicometria, mas a tua formação toda em psicologia. Aí eu vi, você falou sobre algoritmos de inteligência artificial, de tratamento de dados. Como é que você faz agora? O teu discurso de psicometria está muito na área computacional. Você já fez essa transição, ou tem feito essa transição para fazer pesquisas, melhorar o seu estudo na psicometria? Como é que está isso aí? E como é que está? Quais são os trabalhos que têm evoluído em relação a isso? Nesse casamento, né, entre psicologia e computação. Tá. Esse casamento é uma história longa que envolve várias pessoas, vários nomes, pessoas que são muito importantes para mim e para minha carreira. Versão resumida. Isso implica hoje em uma interação mais forte com alguém da computação, né? Mais especificamente o professor André Aquino, e essa interação implica em tentar trazer alguns conhecimentos da psicologia, pensando no usuário, e gerar essa interseção com a computação para converter isso em algo que possa ser aplicado às pessoas. E este modelo
né? Essa forma de interagir e de construir novos conhecimentos, novas pesquisas, é o que tem possibilitado esse caminhar com alguns pesquisadores da computação, não só o André Aquino, mas essa vontade de entender essas questões, isso vem da estatística cognitiva. Uma área estudada pelo Geoff Kummer. Eu sempre gostei de estatística. Talvez eu seja um estatístico amador frustrado por não ter feito estatística mesmo, porque o início do curso da psicologia, a época da minha graduação, tinha matemática, tinha 2 estatísticas. E no curso de psicologia, foram as disciplinas que eu mais gostei, a matemática e as 2 estatísticas. Obviamente que elas não se comparam às disciplinas de cálculo que vocês costumam passar na área de exata. Não estou dizendo que estão par e passo, mas eu estou comentando que essa minha paixão por analisar dados, por fazer uso de testes estatísticos, nasceu aí. E isso era mais ou menos em 1998. E de lá para cá, eu comecei a aplicar esses conhecimentos da estatística à psicometria, que é uma área da psicologia, mas que faz muito uso da estatística. E depois que eu cheguei aqui em Maceió e me tornei professor, em um longo percurso que eu acabei na faculdade de medicina. Hoje eu estou lotado na faculdade de medicina e calhou que, conhecendo algumas pessoas, como o professor Manuel Álvaro, a professora Eliana, eu fui chegando acabei chegando em um laboratório de computação científica e análise numérica. E é lá hoje que eu desenvolvo as minhas pesquisas e que tem essa interação com pesquisadores da computação. Mas não necessariamente eu faço coisas da computação. Eu construo coisas junto com pessoas da computação e tento ser útil e adequado para essa área, assumindo essa interface mais humana, trazendo o humano para o aspecto computacional e demonstrando como é que os humanos interpretam dados e coisas do tipo. Entendi. Eu entendi bem. Você tenta fazer uma ponte entre a psicologia e a computação. Mas você só gosta de fazer coisa difícil, né? O curso. Não sei se são difíceis, é que são distantes, na maior parte das vezes, da realidade do senso comum que as pessoas têm de um psicólogo, por exemplo. Então, é esperado que pessoas que não são da área enxerguem no arquétipo, no estereótipo do psicólogo, alguém que vai sentar e escutar uma outra pessoa. Eu não tenho essa formação, eu nunca atendi ninguém na minha vida. A única criatura biológica que eu interagi e alterei o comportamento foi de um rato no laboratório, que eu condicionei um rato, era um exercício de uma disciplina. Então, eu tinha que condicionar o rato e era uma atividade comum, típica de um estudante de psicologia na grade curricular de graduação do tempo que eu fiz psicologia. Mas humanos eu nunca atendi. Eu trabalho com pesquisa, com traduzir comportamento por meio de modelos, em geral estatísticos, modelos multivariados, e utilizo instrumentos para isso. E atualmente tenho colocado em prática, exercitado essa interação, essa interface com a computação. E aí,
o que chama a atenção e o que... Dê um exemplo para não ficar distante e as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo fiquem curiosas, mas achem tão enfadonho e chato que não tenha mais interesse. Veja, é muito interessante. São vieses cognitivos que todos nós humanos nós temos. E é uma forma de funcionar que foi descrita por Daniel Kahneman e Amos Tversky, que foi laureado o Daniel Kahneman com um Nobel, reconhecido por descrever o sistema 1 e 2 de funcionamento cerebral cognitivo. E isso explica porque em alguns momentos nós somos mais econômicos, tendemos a dar respostas superficiais e sem analisar muitos dados, e em outros momentos nós utilizamos mais o modelo de número 2, que ele vai mais profundo e analisa mais os dados e tende a fazer inferência mais adequada e próxima da realidade. Isso tem tudo a ver com computação, porque o sistema que você constrói quando se é programador, primeiro que ele representa muito a sua estrutura mental, quem você é. E não por acaso, a maior parte dos programadores são do sexo masculino e a maior parte dos programas, eles são sexistas. Eles aparentam e agradam muito mais os olhos de uma pessoa do sexo masculino do que de uma pessoa do sexo feminino. Eu não estou discutindo o gênero, eu falei de sexo biológico. E isso não sou eu que estou dizendo, está dito na literatura. Por exemplo, sistema gamificado de ensino, a maior parte são masculinizados. Eles tentam fazer com que eles deixem de ser masculinizados, até para conquistar o público Quando você diz feminino. masculinizados, professor, o que quer dizer com isso? Sistema gamificado, primeiro, dá uma explicada rápida o que é. Tá, imagina que você que está nos assistindo tem um filho, e agora o filho está assistindo aula de forma remota, e ele faz uso de um sistema de ensino, que ele lê textos, que ele assiste vídeos e que depois ele faz exercícios na internet. Em geral, quem constrói esses sistemas são pessoas do sexo masculino, e elas acabam colocando ali coisas que são típicas das pessoas do sexo masculino. E, por sua vez, existe toda uma equipe de design, de front-end, que são as pessoas que preparam como você nos vê em casa, como você enxerga o YouTube na sua tela, seja no celular, seja no tablet, seja no computador. Então, este ambiente, ele é tipicamente construído por pessoas do sexo masculino. E, às vezes, eles acabam representando muito esse imaginário masculino e se distanciando do imaginário feminino. Isso não quer dizer que, ao comentar sobre isso, eles já não tenham trabalhado para diminuir essa característica. Mas isso nos diz o quê? O que é que um psicólogo faz, por exemplo? Ele aponta para isso e fala, olha, um homem ele tem um cérebro, uma cognição mais sistemática, enquanto que as mulheres não são tão sistemáticas quanto os homens. Elas são mais empáticas. Então, é melhor... Eu estava a pensar, quando você falou em ser gamificado em plataforma, eu estava a pensar mais em questão de cores, né? Mas quando você começou a explicar essa última parte, eu vi que é um pouco mais profundo que cores. Sim, sim. Cores são questões mais triviais, de preferência, de gosto. Claro que elas impactam e têm, sim, um significado, inclusive em como você transforma dado estatístico em visualização. Como você transforma dado em informação e passa isso para as pessoas. Isso pode induzir, inclusive, decisões não adequadas, decisões erradas, em função de como as pessoas interpretam. Nessa época de pandemia, que está todo mundo em casa, assistindo aula em casa, né? Então, as meninas vão ser mais prejudicadas que os rapazes, em teoria, né? Vendo bem que os sistemas não estão adaptados. Para os sistemas não adaptados, as meninas tendem a engajar menos, os meninos tendem a engajar mais. Me aproximando do imaginário
comum das pessoas em geral? Quantos meninos você conhece que falam de videogame? Quantas meninas você conhece que falam de videogame? O que vem primeiro à sua mente? É mais nome de meninas ou de meninos? Isso não quer dizer que as meninas não gostem. Por favor, não quero aqui assumir um discurso sexista, mas eu quero apontar para que serve uma pessoa com as minhas características e com a minha formação em interação com pessoas da computação. É para antever esses aspectos e projetar as coisas para que elas se adequem à cognição, à arquitetura cognitiva das pessoas. É este o termo. A sua memória, ela tem uma arquitetura, mas a sua memória, ela não é única. Você tem vários tipos de memória. Por exemplo, você tem memória para nome, sobrenome e atividade que a pessoa executa. E você certamente, e as pessoas que estão nos assistindo, já passaram por uma situação de conhecer aquela pessoa, mas não recordar o nome dela. E aí você olha e pensa, poxa, está na ponta da língua, mas eu não lembro do nome dela. O que é que está faltando aí? Nesse momento, há um nó, uma ligação entre o nome e o ambiente que você conheceu o indivíduo e que você reconhece ele naquele ambiente. Então, quando você lembra do ambiente, automaticamente a sua memória puxa o nome da pessoa. Isso é memória de faces e nomes, mas é uma memória específica. Então, se eu quero trabalhar uma pessoa em uma atividade no computador gamificada e eu quero recobrar material cognitivo mnemônico, tá? Eu preciso entender a estrutura da memória. Aí você fala, não, mas eu sou muito bom, eu sou um programador excelente e tenho um design fenomenal. Mas você vai fazer o seu programa para quem? Bom, quer dizer que hoje em dia, além de escrever código e realizar a função básica de uma dada plataforma, nós devemos nos preocupar com esses aspectos que excluem ou incluem um dado grupo de pessoas, né? Sim, por exemplo. Ou que você quer que uma pessoa funcione cognitivamente em um sentido e você precisa dar um empurrãozinho. Um empurrão para que ela siga o caminho e não dizer que o usuário é um tolo e que ele não é capaz de utilizar a sua ferramenta. Talvez a sua ferramenta, a ferramenta que foi construída não tenha a inteligência suficientemente grande para chegar até o usuário. Esse exercício é da ferramenta para o usuário. Se você quer que o usuário desenvolva a habilidade, aí você vai ter que fazer um curso. Primeiro, com o usuário, para depois ele ser capaz de usar a ferramenta. Se você observar a história do uso do computador, eu sou um pouco velho já, em comparação a vocês. O primeiro computador que eu vi na minha vida, ele utilizava uma fita cassete que registrava os dados como se fosse um gravador antigo. Acho que pessoas jovens nem conseguem imaginar o que eu estou falando. Então, o Word, as pessoas pagavam para aprender a usar um editor de texto. E hoje uma criança consegue, tem habilidade para fazer uso. Não é que as pessoas mudaram, é que as pessoas que constroem esse tipo de ferramenta, elas avançaram, aprimoraram cada vez mais a ferramenta e aprenderam com os usuários anteriores que elas conseguem prever o comportamento do usuário futuro. E aí a psicologia tem uma resposta para isso. O melhor preditor comportamental é o comportamento anterior. Então, como foi que as pessoas se comportaram de forma certa e errada ao utilizar a ferramenta? Deste modo, eu vou saber como construir um botão ou alguma habilidade ou alguma tarefa que esse programa possa fazer com que eu execute de forma adequada e levar o usuário de forma intuitiva a executar a tarefa, sem precisar que ele leia um manual. Se você constrói uma ferramenta e a pessoa precisa ler o manual,
ruim. Precisa melhorar. Acho que Muito esse bom. problema aí, não, hoje em dia, o Randy tá dando retorno. Esse problema, ele tá ainda maior hoje em dia, por causa da questão das inteligências artificiais, né? Os modelos de inteligência estão espalhados em todos os sistemas que existem hoje, e é um problema que só tende a crescer. Sim, mas ao mesmo tempo tende a crescer o problema e a surgir soluções. Eu sou bem otimista quanto a isso, e os fatos históricos apontam para isso. Apesar de todas as dificuldades e das dificuldades também da aplicação da inteligência artificial, se nós observarmos os últimos anos, ela evoluiu muito mais e melhorou do que tem problemas que não tenham sido resolvidos. Isso não quer dizer que não existam desafios, existem sim, principalmente no que diz respeito à equivalência do funcionamento cognitivo e emocional humano. Quando se fala em inteligência artificial, tem-se como paralelo a ideia da inteligência humana e do funcionamento, por sua vez, cognitivo e emocional. E aí existe o funcionamento correto, que seria ser inteligente e responder de forma correta a quase tudo, e funcionar de forma emocional também adequada. Não quer dizer que, na prática, o humano e a inteligência artificial acertem sempre, ou deem a resposta mais adequada. E aí a inteligência artificial, ela tanto tem que replicar a parte correta, boa, de funcionamento, como ela tem que saber replicar também a parte errada, o caminho inadequado, e dessa forma ajustar o comportamento de uma pessoa que, por exemplo, demande uma tomada de decisão ao avaliar um gráfico, ao avaliar dados estatísticos, e que isso implique em investimento ou custo-benefício de vidas humanas, horas de crianças em escolas e utilizando sistemas de ensino gamificado, o que seja, são exemplos. Uhum. Mas acho que nesse sentido aí tem outra questão, que é a questão da justiça, né? Porque hoje já existem muitos trabalhos nessa linha de tratar se um modelo de inteligência é justo ou não. Acho que já temos avanços nessa linha e tende a melhorar, né? Sim, sempre. Essa é a ideia. É algo que já está dito, não sou eu que estou falando isso. Não é também uma opinião de mesa de bar, é algo já descrito na literatura e não é uma profecia antiga, é algo que tem sido demonstrado ano a ano e a evolução é muito clara, é nítida em relação a tudo isso. Uhum. Então, esse exemplo que você deu, professor, tem a ver muito com o trabalho que você realizou na Unesco para avaliação de formação de alfabetizadores, né? Pela alfabetização na idade certa, tem um pouco a ver esse trabalho. Eu noto que psicometria e comportamento humano usando tecnologias digitais parece que estão muito intrínsecas, né? Além do comportamento humano em si, em determinadas situações, a forma que a pessoa, que o indivíduo se comporta, mas eu noto que a forma que nós interagimos com a tecnologia tem muito a ver com esse trabalho. Mas fala um pouco mais sobre essa alfabetização na idade certa e como é que isso se relaciona com a tecnologia. E a partir daí eu quero saber quando é que você decidiu entrar de cabeça nessa área tecnológica, né? Decidiu que a psicologia não pode andar sozinha e por isso vai abraçar os profissionais da computação e tentar encontrar um denominador comum. Tá. Primeiro que essa pesquisa, que foi financiada pelo Unesco MEC,
Eu fui o psicometrista responsável por elencar os testes que seriam utilizados para avaliar o impacto do treinamento de alfabetizadores. Então, imagine o seguinte: no país inteiro, de ponta a ponta, esse sistema foi colocado em prática para a formação dos alfabetizadores, do Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa. E nós precisávamos avaliar qual foi o impacto que isso gerou. Isto é, eu preparo uma formação numa extensão territorial de um país praticamente continental, como o Brasil, e todas as pessoas que estão envolvidas na escola e em processo de alfabetização precisam ser atingidas por este programa. E aí nós precisaríamos dar um feedback. Eu preciso dizer, olha, eu investi, no caso, 2,1 bilhão neste programa, mas o que isso mudou na realidade de um professor alfabetizador no Acre, aqui no interior de Alagoas, no Rio Grande do Sul, no Sudeste e assim por diante. Então, eu preparei um sistema de avaliação com um rol de instrumentos necessários para avaliar processos de formação. E aí eu dei uma resposta para a MEC e Unesco do quão esse programa foi eficaz. Ele chegou, de fato, ao alfabetizador e isso impactou no processo de alfabetização. Né? Essa pesquisa em particular serviu para isso. Outras pesquisas relacionadas a esse tema, que eu também me envolvi, mas é mais a questão da educação especial, é em rastrear quais são os guidelines, os princípios básicos, o que norteia as características para se chegar à eficiência de programas. Então, digamos, Randi e Matheus são dois programadores que vão desenvolver um sistema de ensino para a educação especial, abre aspas, se esse é o termo adequado e o politicamente correto, me perdoe se eu falei algo fora da realidade. É só um exemplo, tá? Então, quais são os critérios que devem ser utilizados para que o governo contrate essa ferramenta de vocês? É simplesmente você chegar e falar para mim, funciona, se uma criança utilizar esse sistema, ela vai aprender bastante. Não é bem assim. Então, você precisa demonstrar eficácia. Então, nós tentamos, nessa pesquisa, descrever e especificar quais são as evidências básicas de um sistema de ensino para esta área em particular. O que é que você precisa apresentar para o governo para que ele possa avaliar as pessoas que vão apresentar propostas e vender esse tipo de sistema de ensino para ser colocado na prática. Então, esse trabalho também tem interseção com a área da computação, mais do que o da Unesco, porque nós estabelecemos critérios. E aí nós tivemos que ter reuniões com várias pessoas que trabalham na área, que são pessoas que desenvolvem atividades, pesquisa, ensino, gestão relacionada a este público-alvo, e a partir disso foi gerando conteúdo. Esse conteúdo foi analisado, em particular, eu analisei essa parte de texto, embora eu faça uso de ferramentas para isso, e cheguei a um relatório que apontava quais são as características fundamentais e mais básicas para constituir um sistema desta natureza e para esta população. Muito bom. Show de bola. Então, e a tua experiência com a computação? Como tem sido pessoal, né? Isso é algo pessoal. Como tem sido essa experiência e tem considerado que a sua zona de conforto foi afetada com essa experiência ou você conseguiu expandir ainda mais a tua capacidade de aguentar impactos, né, e de desbravar conhecimento usando ferramentas.
Sim, eu vejo muito mais aspectos positivos do que aspectos negativos e vejo muito mais uma condição confortável do que desconfortável. Primeiro porque eu construí bons amigos e foi consequência do trabalho. Primeiro eu trabalhei, depois eu construí bons amigos. Isso é muito importante, de modo geral. O apoio social é algo que conta bastante. Em relação à resiliência, eu não cheguei bem mirando esse objetivo. Eu acho que eu apanhei bastante, saí de um lugar, fui para outro, e neste outro lugar eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. E a partir desse contato, nós fomos construindo uma história. História esta que começou com uma coordenação de um programa de pós-graduação de modelagem computacional do conhecimento, do qual eu fazia parte, porque infelizmente ele será encerrado na UFAL, o único programa interdisciplinar, que para mim é algo extremamente necessário para que eu possa desenvolver minhas atividades, mas enfim, by the way, deixa isto para lá. Eu fui coordenador desse programa de pós-graduação, e veja, eu sou de formação da psicologia, lotado na Faculdade de Medicina, mas coordenando um programa no Instituto de Computação. E aí, essas coisas começam a se misturar, e obviamente que abre um leque enorme de possibilidades. E eu sempre fiz uso de análise estatística, e sempre fui muito curioso, muito estudioso e dedicado em relação a estudar estatística no nível que eu consigo alcançar. Então, eu posso me avaliar como um usuário avançado de software estatístico. Eu aprendi estatística na mão, os testes básicos, até correlação, regressão. Depois comecei a comer livros de estatística e até tentei fazer uma análise fatorial na mão, mas eu desisti depois de algumas semanas fazendo cálculos, pois são muitos. Não por acaso, quando existia só calculadora, as pessoas levavam aproximadamente 3 meses ou mais para realizar uma análise como essa. Mas aí eu tive a oportunidade de aprender muito. E nesse caminho, obviamente que você fica utilizando software, mexendo com uma linguagem. Eu aprendi a fazer modelagem por equações estruturais pela primeira vez utilizando um programa de um holandês que chamava LISHEL. Se escreve como se fala, LISHEL. L-I-S-R-E-L, LISHEL. E era uma linguagem assim de programação, mas eu era estudante de psicologia. E aí eu lembro que meu orientador, ele passou uma semana rindo de mim, porque eu tinha esquecido algo como uma vírgula ao invés de um ponto em um lugar que não deveria ser um ou outro. E eu tentava rodar a análise e aparecia uma mensagem de erro, que era uma coisa sem especificidade. E aí eu ficava lendo tudo aquilo novamente para identificar onde existia o problema. E eu lembro que eu estava sentado diante do computador e ele passava por trás de mim e ele me chamava de soldado Peçanha. Ele disse: eita, Peçanha, tá dando problema. Eu disse: tá, professor, o senhor não sabe o que é não? Eu disse: não, sei não, você vai descobrir. E eu fui quebrando a cabeça. E esse processo de quebrar a cabeça, de estudar, de frequentar ambiente de professor de estatística para tirar dúvidas, foi me dando, de certa medida, um traquejo maior, um samba-lelê, mais apurado, né? Do que se faz, do que se trata, o que procede, o que não procede, o que se deve ler, o que não deve ler. E, obviamente, que ninguém vai fazer isso com um lápis e um papel e uma calculadora. Então, você vai usar o computador. Então, você acaba escolhendo ferramentas, comparando uma com outra, identificando quais são as diferenças, quais são as vantagens e desvantagens. Em um dado momento, eu me vi, e isso anterior a chegar aqui em Maceió, eu cheguei aqui em 2009, sendo tratado em algumas situações como estatístico.
E eu sempre dizia para as pessoas, olha, eu não sou estatístico não, viu? Por favor, eu sou usuário de software de estatística, eu sou um cara que estudo, mas eu não sou estatístico. Não, mas você sabe, então, você está dizendo que eu sei, mas eu não tenho formação para. E continuei estudando. Então, meu primeiro livro de estatística era Estatística Aplicada às Ciências Humanas, de Jacques Levin, que é um livro que vai até regressão e os testes não paramétricos. E eu aprendi tudo na mão e foi um bom exercício. Então, depois eu tenho mais, digamos que eu tenho mais segurança também em saber o que é que está por trás ali do que o computador está fazendo. E sou capaz de imaginar análises complementares. E esse vai e vem acaba que eu consigo entender a linguagem de vocês. E eu consigo conversar com vocês e conversar com a área médica, por exemplo, de modo que um lado me entende e o outro compreende. E eu levo uma demanda de um povo para o outro, que não fala o mesmo idioma, mas que eu faço essa ponte. E acaba que, no final das contas, o que é que nós temos? Algo de extremo valor. E aí não é que eu esteja querendo dizer que o que eu faço é bom, mas nós temos algo de extremo valor porque é multiperspectivista. São pessoas de diferentes áreas olhando para o mesmo fenômeno. E isso permite enxergar coisas que o especialista unicamente não enxergaria. E isso gera avanço, gera inovação. E aí permite avançar e permite complementar o que uma área pode contribuir, sendo favorável à outra, e vice-versa, quando os humanos não se atrapalham. Né? Então, obviamente que humano é um bicho complicado, todos nós somos, e aí essa interação nem sempre é profícua. Ela tende a ser profícua, mas às vezes ela se perde no meio do caminho, e aí utilizando uma linguagem hashtag jovem, rola uma treta, né? E aí essa treta quebra toda a interação e o grupo deixa de estar focado na tarefa e entra no processo. Olha aí eu sendo psicólogo social e explicando como é que as pessoas funcionam em trabalho grupal. Mas isso acontece a nível institucional também? Você vê uma carência de colaboração entre a área de saúde e de exatas? Na tua experiência, Sempre. você vê isso sempre? Sim, são questões pontuais, elas não são incentivadas. Isso é tão verdade que o único programa interdisciplinar da UFAL será fechado. Vai deixar de acabar sem ter sido recomendado pela CAPES. Que para mim é maluco isso. Mas o que é que eu vou fazer? Aí eu pedi para voltar para o programa da psicologia e vou tentar também entrar no programa de pós-graduação da medicina. Mas vou continuar interdisciplinar. Uma tristeza. Mas não há nada a ser feito para mudar a situação desse programa interdisciplinar? Acho que De não. modelagem computacional? Esse programa aí foi mais politicagem do que... Não depende de professores que fazem pesquisa, que trabalham em benefício dos estudantes. Depende de outros interesses. Sim. Na tua opinião, considerando o contexto que você se encontra, a tua experiência, você pensa que seria possível sanar essa carência ou esse tipo de comportamento? Sim. Como? Primeira questão, e aí eu vou fazer o uso da psicologia, é ter um ambiente comum. Um ambiente comum e um objetivo maior. Isso quem fala e quem pesquisou foi Sheriff. Vou explicar isso rapidamente no experimento que ele fez. Ele criou 2 grupos de escoteiros, de férias, de crianças que estavam de férias e tem aquele momento que eles não têm atividade escolar e vão para um lugar, um campo de férias. E ele dividiu a equipe azul e a equipe amarela. Isso gerou identidade social e as pessoas passaram a pensar assim, nós e eles. Isso gerou diferença. E eles começaram a competir entre si.
E aí Sheriff disse, vou estabelecer uma atividade que é um objetivo maior e que eles só vão conseguir executar se tiver união das duas equipes. E aí a equipe azul e amarela se uniram para construir um rancho para poder fazer receber a alimentação dos instrutores. Então, o que é que eu penso partindo do experimento de Sheriff? Nós poderíamos pegar centros como ciências biológicas, medicina, a área da computação, algumas pessoas, obviamente, e construir um ambiente multiusuário, em que equipamentos, conhecimento, pessoas possam interagir em benefício de desenvolver coisas que são inovadoras e que envolvem uma visão multiperspectivista, uma multiperspectiva. Eu preciso enxergar a partir do olhar da psicologia, você a partir do olhar da computação, o Matheus igualmente, o médico a partir do olhar da medicina e sua especialidade, o biólogo e assim por diante. E essa interação e este ambiente comum permitiria desenvolver a interdisciplinaridade e fazer com que essas pessoas obrigatoriamente se comuniquem. Por exemplo, tomar um café é um evento social. Então, eu não vou sair do meu ambiente de trabalho para tomar um café no seu ambiente de trabalho se não tiver um propósito. Mas se eu crio um ambiente que permite isso, acaba que eu lhe encontro por causa do café. E neste café, que é um encontro social, eu descubro o que você faz, você descobre o que eu faço, e aí dá aquela eureka. Podemos fazer isso conjuntamente. Podemos associar o que você faz com o que eu faço e ter algo interessante, construir coisas novas que as pessoas ainda não pensaram. Eu espero. Lembrando sempre, como diz um amigo, enquanto a gente conversa aqui, tem 200 indianos e 200 chineses trabalhando. E eles vão ser rendidos ao final do dia e passarão a noite com outros 200 indianos e outros 200 chineses trabalhando. Então, é necessário trabalhar. No final das contas, traduzindo isso em outras palavras, essa área de pesquisa é 95% suar a camisa e trabalhar e 5% são ideias. Claro, isso é uma anedota. A carga intelectual, o conhecimento, a criatividade não surge do nada. A criatividade ela precisa de conteúdo. Então, para que você seja criativo, você precisa ter algo. Você não vai ser criativo a partir do nada. Essa genialidade ela é muito mais né? De filme. E aplicando isso à questão da academia, outro detalhe é que, apesar de falar de tudo isso como se fosse simples, mas eu esqueci um pequeno detalhe grandioso, que isso lembra muito Hollywood, cinema. Não se tem ideias geniais com pouco dinheiro. É verdade. E não tem como. Como é que você vai desenvolver ciência de qualidade de ponta para competir com o resto do mundo com migalhas? Não há Você como. Não tem dinheiro nem para pagar o café. É necessário dinheiro. Não há como. Tá? Então, essa, digamos que é uma hipótese que poderia ser colocada em prática e que, se colocada em prática, permitiria uma perspectiva mais interdisciplinar entre áreas, né? E aí, como você perguntou, computação biológica, faculdade de medicina, e seria, na minha opinião, algo interessante. Professor, nessa mesma linha assim de pensamento, você acha que esse problema ele se desenvolve estruturalmente nas universidades de modo geral e deveria ser repensado essa separação de forma isolada de blocos, de departamentos, depende da universidade, como é que chama, para ter um meio comum ali, um prédio geral. Em alguns
níveis de atividade de professor pesquisador de uma universidade pode funcionar. Para quem está nos assistindo, um professor ele não é uma criatura que só dá aula. Dar aula é uma das atividades de um professor universitário. Professor universitário no nível adjunto, associado, titular. Não que os demais não tenham importância, são seres humanos, são importantes, são pessoas maravilhosas, boas, etc. Não estou dizendo que ninguém deixa de ser importante, mas há certas atividades que apenas alguns professores exercem, como, por exemplo, pesquisa, extensão, além do ensino e também gestão. O professor também é gestor. Então, você tem que gerir projeto, tem que gerir equipe, tem que assumir cargos de gestão, como, por exemplo, coordenador de pós-graduação e tantas outras atividades. A questão básica da estrutura da universidade, questão básica, a minha reflexão é que ela foi planejada e pensada de forma de unidade. Então, cada um está na sua unidade, faz as suas atividades, e a interdisciplinaridade ela não é algo incentivada, que tenha sido incentivado. A exemplo do que eu já comentei há pouco sobre o programa de pós-graduação. Isso não quer dizer que a realidade daqui seja a realidade que está acima da linha do Equador. Enquanto que em outros centros as pessoas transitam mais e são incentivadas, inclusive anualmente, a passar 3 meses em outra universidade para fazer contato, fazer com que as pessoas transitem de uma universidade para outra, isso não existe aqui, por exemplo. Então, esse programa, quando pensado, ele não sequer foi estruturado no nível que seria demandado. Se você olhar no meu Lattes, eu faço parte do programa de internacionalização da UNB, com uma equipe exatamente para desenvolver instrumentos e que esses instrumentos tenham menos diferencial, tanto de aspecto cultural como também de outras questões relacionadas a esse tipo de instrumento. Mas eu não recebi alunos, obviamente que eu tenho a distância geográfica da UNB, de Brasília, a pandemia e outras coisas mais, mas não é uma coisa que é natural, que está dentro da universidade, que faz parte da cultura dela, pelo menos aqui nesse contexto. Às vezes falta, primeiro, dinheiro, porque isso não se faz sem grana, e segundo, um pensamento mesmo de abrir, não ter fronteiras. Porque quando as pessoas se fecham em corporativismo, a primeira coisa é estabelecer limites, estabelecer fronteiras. E aí, essa abertura, ela vai muito além do que nós estamos conversando aqui. Seria demandado, acho que, uma discussão bem mais ampliada. Mas, resumindo, está errado da forma como está sendo feito. Não é a melhor forma. Existem formas melhores e essas formas melhores estão muito bem documentadas, exemplificadas e são exitosas da linha do Equador para cima, aqui nas Américas, por exemplo, e você tem a Austrália, a Nova Zelândia também, que está abaixo da linha do Equador, mas que tem um resultado muito, muito, muito exitoso nessa área e nessa permeabilidade de diferentes pessoas, diferentes culturas em uma universidade. Então, retomando um tema não, né? Um programa extinto, que seria o Ciência Sem Fronteira. Você acha que as pessoas se preocuparam demais com um problema externo ao Brasil e poderia ter sido aplicado internamente, já que somos um país continental, e podia ter criado um programa com um custo muito menor, mas entre universidades brasileiras? Poderia, deveria. Algo semelhante a um programa que
permitisse e incentivasse. Isso, salvo engano, acontece na Alemanha. É como se fosse algo assim: você fez graduação em Alagoas e vai fazer pós-graduação em Alagoas, você não recebe bolsa. Mas se você for fazer pós-graduação em outro lugar, você recebe bolsa. Isso diminuiria a endogenia, embora o meu perfil seja endógeno. Eu fiquei na mesma instituição, mas eu vejo isso como ruim. Não é uma boa ideia. O trânsito permite mais contatos e amplia bastante a forma de pensar e conhecer a área e as pessoas que produzem nessa área. Tem algum comentário? Não, em relação a isso, eu tô aqui a viajar nas ideias em relação à troca de experiências, né? Mas vamos falar um pouco dos projetos que você tem feito, professor? Sim. Tem algum projeto em particular que tem te chamado, tem roubado muito mais a tua atenção e que você tem colocado mais energia e queria falar aqui e também chamar mais pessoas para colaborar? Seria Sim. outra. Eu tenho tido um interesse muito peculiar e as pessoas costumam rir quando eu falo sobre isso. Eu tenho dedicado muito tempo a estudar o quão os micróbios existentes no seu intestino, no meu e das demais pessoas podem impactar no nosso comportamento, na nossa personalidade, na nossa saúde mental e em alguns aspectos também de problemas relacionados ao desenvolvimento, como o autismo. Eu tenho me dedicado bastante a compreender esse fenômeno. Atualmente eu estou coordenando e liderando 4 meta-análises sobre o tema, cada uma aplicada a uma área específica, como diabetes, obesidade, atividade física e o impacto na alteração da microbiota, e também a questão do uso de probiótico e a alteração da microbiota intestinal, destacar, e como isso está relacionado ao autismo. Esse, digamos, que é o meu interesse mais específico e que eu tenho dedicado muita energia para compreender e avançar. Isso implica dizer que eu estou vinculado a um laboratório de microbiota humana, que é liderado pelo professor Manuel Álvaro, que tem como nome Inhame. Ele já esteve aqui. Já sim. Ele falou live. muito bem. Nos Isso. convidou, né? Vamos lá das superfezes. Sim. Então, isso parece ser bastante promissor. E, obviamente, que hoje o que se tem são modelos animais muito estudados, porque é mais fácil lidar com aspectos éticos e poder intervir em manipular variáveis em um modelo animal e criar intervenções para tentar mudar a estrutura da microbiota, sintomas, comportamentos, etc. E o grande lance nessa área é a transição do modelo animal para o humano. Será que nos humanos os resultados serão os mesmos, serão tão promissores? Então, nós temos nos dedicado a essa atividade e, em paralelo a isso, envolve a área da computação, porque a microbiota intestinal envolve muito data science, então tem que ter interação com a computação. Envolve biosensores, tem que ter interação com a computação. Envolve análises complexas e profundas e big data, então envolve a computação. Então o avanço está aí,
em fazer essa equipe ser interdisciplinar para que a tomada de decisão clínica ela seja assistida por inteligência artificial. E isso pode colaborar, e pode colaborar também numa perspectiva de uma atuação em saúde, com várias áreas, várias especialidades, em que a inteligência artificial assuma um papel, um protagonismo, que já existe, mas eu quero salientar que nessa área ainda há muito gap. Tem muita promessa, muita coisa que chama a atenção, que é bastante interessante, mas ainda está no rato. Você vai pegar... Dessas meta-análises, professor, relativas, né, à microbiota com impacto no autismo, já teve alguma descoberta que já pode nos adiantar, que você viu, opa, eu não sabia que isso tinha relação? Tem algo quente para nos adiantar aí, que nós já podemos saber? Sim, tem sim. Primeiro vamos esclarecer para quem está nos assistindo agora o que é essa meta-análise, né? Meta-análise imagina que o remédio que você está habituado a tomar, eu e tantas outras pessoas, para que ele chegue a esse nível de comercialização, eu possa comprar e ele seja recomendado no receituário lá de um dado especialista, ele passou por um processo de primeiro ser testado em animais, depois foi testado em humanos, passou pelo ensaio clínico 1, 2, 3 e 4, são etapas da produção do conhecimento, e depois que passou por tudo isso, ainda existe o rastreio de pesquisas que demonstram que ele gera mais benefício do que dano, e isso precisa ser compilado. Então, se faz revisões sistemáticas nessa área em particular. Então, eu pego vários estudos, por exemplo, 10 estudos sobre determinada droga, e observo onde há coerência entre eles ou onde há incoerência. E se os resultados são favoráveis para mais benefícios do que danos, ou o contrário. Então, isso quer dizer que eu estou trabalhando com o suprassumo do que há para a tomada de decisão. E daí a importância da revisão sistemática e a sua parte quantitativa, a meta-análise. Porque, digamos que ela separa o joio do trigo, tá? E permite o avanço da pesquisa e também de qualidade e gerar medicações e tratamentos mais avançados. Nesta área em particular, existem alguns achados recentes. Recente quando, professor? Março deste ano, foi publicado na revista Cell, uma revista de altíssimo impacto, que uma dada bactéria ela pode gerar benefício, diminuindo o déficit social de pessoas com autismo, que é a Reutz. Então, imagina que, saindo do modelo animal, nós vamos para teste humano por meio de probiótico ou transplante de fezes, da microbiota intestinal. E essa microbiota alterada vai gerar um correspondente no comportamento e no núcleo das características do autismo. Eu não estou falando das comorbidades, ansiedade, depressão, problema de distúrbio de sono, hiperatividade, não. Estou falando do núcleo do autismo, das características, que por acaso envolve o déficit social. Então, em ratos, modelos animais, recentemente foi demonstrado que, quando utilizado o probiótico X, que tem como nome esquisito Reutz, que eu não sou da área de biologia, mas leio para poder entender, obviamente, e estou antenado nisso daí, demonstrou resultado bastante significativo e positivo para a redução de problema de déficit social, mas para a hiperatividade, por sua vez, não.
ou seja, o aspecto genético ainda é mais forte para determinar a hiperatividade, mas a modulação via microbiota intestinal tem demonstrado resultados muito significativos e muito importantes para a questão de déficit social. Aí isso quer dizer que amanhã nós vamos encontrar essa bactéria, esse produto numa farmácia para que eu possa ter acesso e utilizar com crianças com autismo e gerar, digamos que, resultados positivos em termos de habilidade social. Ainda há um caminho a ser percorrido e muita pesquisa a ser realizada, mas os resultados são bastante promissores. Se nós compararmos com o seu equivalente, que é o uso de ocitocina, parece que o resultado dessa bactéria é mais promissor. Desse, vamos dizer, probiótico, para que eu não incorra em erro aqui e o uso inadequado de palavra técnica, tá? Muito bom, muito bom. E essa bactéria já diminui o uso de vários medicamentos, né, que são usados em conjunto, né? Sim, os medicamentos utilizados nessa área, em particular para pessoas com autismo, eles não tratam de aspectos do core, do núcleo de características do autista, tá? Ele não trata déficit de comunicação, as medicações são medicações que tratam alvos específicos, pontuais, irritabilidade, certa agressividade, a depender em que ponto o indivíduo está no espectro. Tá? E aí essas características comportamentais e comorbidades, como ansiedade, distúrbio do sono, podem ser tratadas via medicamento. Comorbidade. O autismo, propriamente dito, não tem remédio porque, primeiro, não é uma doença, né? E não há cura. É uma condição do neurodesenvolvimento que vai até o final da vida do indivíduo que nasce com essa condição. A explicação, a etiologia é muito mais genética, mas os estudos também, que são bastante promissores da epigenética, traduzindo em palavras superficiais e rápidas, tirando do bolso agora, seria gene mais ambiente. E como isso vai determinar a sua vida daqui para frente. Tá? Então, de fato, o probiótico pode alterar a microbiota intestinal em modelos animais. Em humanos, não sei. Nem a ciência tem uma resposta clara para isso. Transplante da microbiota intestinal pode gerar resultado? Isto é, pegando a microbiota intestinal de um indivíduo saudável e aplicando em um indivíduo com autismo, fazendo o transplante. Este indivíduo com autismo pode ter benefícios no core, no núcleo de características do autismo? Ainda é algo que precisa ser mais estudado. Existem aspectos metodológicos que dificultam encontrar evidências claras, precisas, para transformar isso em recomendação. E existe também a demanda por verificar a segurança biológica e a plausibilidade desta intervenção. Este é um percurso, mas aponta para isso. E é mais barato. Isso quer dizer que nós estamos falando de um transplante de microbiota intestinal que você não vai pagar muito caro por isso. É um procedimento relativamente simples e com reações adversas também não graves. Tá? E tem bons benefícios para algumas enfermidades intestinais que já são bastante claras e estudadas. Inclusive, os autistas têm como comorbidade muito prevalente problemas gastrointestinais, que é o chamado intestino permeável. Então, algumas toxinas entram na corrente sanguínea. Claro que eu estou falando de forma superficial, é demandado inclusive um especialista tratar deste tema em particular, mas é um problema gastrointestinal que acomete pessoas com autismo. Mas isso não é o núcleo de característica do autismo. Essa é uma comorbidade.
Então, cuidado para não confundir. Tratar autismo é uma coisa e tratar as comorbidades, tá? Aspectos relacionados ao autismo é outra. Então, medicação como aripiprazol, risperidona, embora eu não seja médico, não sou autoridade médica para tratar desse tema, mas sou um bom leitor e sei ler e coletar informação científica, serve para sintomas-alvo, mas não para tratar autismo. É outra coisa. Até o momento não há tratamento. O tratamento que há é terapia de base na ciência de análise do comportamento, que chama ABA, Applied Behavioral Analysis. É recomendado pelo menos 10 horas semanais para uma pessoa que estaria, digamos que, na parte leve do espectro e pelo menos 25 horas semanais em uma pessoa na parte mais severa do espectro. E isso para quê? Para que essas pessoas possam ter comportamentos ajustados e o seu desenvolvimento modulado para que ela possa se aproximar do aspecto cronológico do desenvolvimento que é requisitado que uma criança, por exemplo, apresente certos comportamentos em determinada idade. Isso sim é recomendado, tem evidência empírica e é amplamente utilizado no mundo inteiro. Show de bola. Professor, comente aqui. Medicina baseada em evidência versus medicina personalizada pelo DNA. Muito bem. Esse é um tema quentíssimo. Gostei da provocação. Esse é um tema hot, quente, é a moda. Eu acabei de ler um livro sobre isso. É Medicina do Amanhã, do professor Pedro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Medicina. E, de fato, é o futuro, é a medicina personalizada. Mas a medicina baseada em evidência, ela não perde a sua funcionalidade. Vamos tentar enxergar o fenômeno por duas vias, tá? Para não gerar uma linha disruptiva quando ela não existe. Primeiro, eu vou ousar aqui citar uma frase que foi dita por um professor meu, a quem eu tenho muito carinho, o professor Joca. E ele dizia assim: a ciência de hoje é a piada de amanhã. Então, o que se preconiza hoje como sendo padrão ouro, pode ser que amanhã não tenha valor nenhum. Uma nova descoberta substitua e gere melhores resultados para a mesma enfermidade, por exemplo, já que estamos tratando de medicina baseada em evidência. Mas a medicina baseada em evidência, ela tem o seu papel. Inclusive, para chegar na medicina personalizada, sem ter passado pela medicina baseada em evidência, não dá para imaginar que isso surgiu do nada. Então, muito do que a medicina personalizada fará uso e colocará em prática tem como suporte, como lastro, a medicina baseada em evidência. O que é que desvincula essas coisas e que, na prática, muda? É que a média, a distribuição em uma curva que assume a forma de um sino, denominada de curva normal, deixa de ser o ponto central. Tá? E isso implica dizer que alguns conceitos da estatística frequentista, fischeriana, deixam de nortear o pensamento e colocam em primeiro plano as evidências e a plausibilidade dessas evidências, no caso, biológicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixe-me tentar ser mais claro, porque são termos técnicos. Então, eu estou pensando em um medicamento que não é feito para a maioria das pessoas. Eu não penso mais na média. Um exemplo trivial, rasteiro, para que você compreenda o que eu estou falando. Digamos que nós somos donos de uma indústria farmacêutica e nós vamos construir um analgésico. Nós fizemos o analgésico para a maioria, é ou não é? Sim. Porque nós visamos o lucro e queremos que todas as pessoas possam fazer uso desse analgésico. Certeza. E que esse analgésico venha debelar a cefaleia que o indivíduo está sentindo, dor de cabeça. Tá? Muito bem. Eu uso o analgésico
e a minha dor de cabeça vai embora. Você usa e o seu olho plum, incha. Você é alérgico a determinada substância. Então, não é para a maioria assim como se pensa. Em algumas pessoas, aquela medicação ela não vai surtir efeito. Mais que isso, nós precisamos investigar o que eles chamam de plano farmacológico. Será que o seu padrão genético é igual ao meu? Será que o mesmo código genético que você tem é o que eu tenho? E a combinação entre esses genes e também a modulação da microbiota intestinal, que tem tido um papel fenomenal nisso, no que diz respeito à epigenética, gene mais ambiente. Ambiente eu vou traduzir aqui para ficar mais próximo de quem está nos assistindo. Imagina movimento, alimento e pensamento. Você é uma pessoa que se movimenta, faz exercício, se alimenta bem e tem uma saúde mental, tende ao equilíbrio ao invés do desequilíbrio. Então, muito provavelmente, a sua microbiota é diferente de uma pessoa que é sedentária, que se alimenta mal e que tem, digamos, neuroticismo, uma pessoa que tende a problemas de saúde mental. Tende, não necessariamente tem, tá? Então, a medicação pode ser a mesma para os dois perfis de paciente? Quando se vai pensar em uma solução medicamentosa, deveríamos levar em consideração aspectos genéticos? Aí nós vamos sair da questão da curva normal, da maioria das pessoas, e vamos para algo mais personalizado. Quem é Randi em termos genéticos? Quem é o Matheus em termos genéticos? E qual o plano farmacológico que é mais adequado para o Randi e que vai gerar mais benefício em comparação com o plano farmacológico do Matheus? Para isso, tem que analisar. Entretanto, aqui cabe uma ponderação. Nós estamos falando de algo que é de ponta. Isso nos Estados Unidos, pelo que eu li no livro, foi a minha leitura da semana passada, custa aproximadamente $600. Tá? Convertendo, pensando aí em R$6, né? O dólar aqui com a nossa moeda, que é uma potência, né? Precisamos ganhar em dólar. Vai ficar difícil fazer o exame. E aí é algo extremamente sofisticado que tem um benefício muito, 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 muito próximo da realidade. Quer dizer, um benefício notável, a melhor palavra para resumir, mas que quem é que pode pagar? Pois é. Então, tem algumas ponderações. Isso não quer dizer que eu esteja advogando o contrário. A medicina pelas pesquisas, pelo que eu tenho estudado, é o caminho. É o caminho. Mas ainda é muito cara para ser implementada em larga escala, pelo que eu entendi. Ou pelo que eu tenho pesquisado também. Sim, e vai... Vou fazer uma citação aqui estatística. Nate Silver, tá? Famoso por predizer as eleições norte-americanas e, na maior parte das vezes, acertar. Ele diz que vai demorar um tempo para nós deixarmos de ser frequentistas e passarmos a ser bayesianos. Nós vamos demorar um pouco para deixar de ser baseado em evidência para ser personalizado. É uma transição. Certa vez eu assisti a palestra de um cara que está vinculado à Singularity University. E ele perguntou, curiosamente, e eu não chequei esse dado, mas vou aqui aventurar em falar, que eu estava lá na palestra dele, ele perguntou para a plateia qual era o banco mais moderno do mundo e onde ele estava. E as pessoas chutaram, obviamente, na América, o que está acima da linha do Equador, e a Europa como um todo. Ledo engano. Era na África, se não me engano, na Etiópia. E você pergunta, por quê? Porque não há resistência para o novo. Quando você já tem uma tradição bem estabelecida, grandes nomes bem posicionados, e você chega para invadir esse mercado que já está tomado com algo novo,
e que você diz que o que existe não serve mais e o que você tem é melhor, você vai encontrar muita resistência. Então, não vai ser de hoje para amanhã que essas coisas vão acontecer. Mas, claro que esse é o futuro. Cada vez mais nós vamos nos conhecer internamente. E aí, permita-me o trocadilho. Nós já fomos cegos para organelas celulares, assim como nós éramos incapazes de identificar corpos celestes. Hoje nós fazemos as duas coisas por meio de telescópio ultra avançado e por meio de microscópio ultra avançado com extrema facilidade, a ponto de uma criança cursando biologia na feira de ciência da escola ter a experiência de observar isso. Então, com o avanço da ciência, muito provavelmente nós vamos chegar a um nível de enxergar, identificar algo que nós não somos capazes hoje. E ao identificar isso em nível, por exemplo, de enzima, eu vou saber qual é a melhor solução medicamentosa para você. Isso pensando em problema mental. Problema mental, para alterar a sua homeostasia. Ô, professor, você pensou em problema mental, eu pensei em uma série de possibilidades. Uma delas é o pessoal empreendedor, né? E a taxa de sucesso é muito baixa, né? A taxa é sempre 9 em cada 10 falham, uma tem sucesso. Mas é porque tentam trazer coisas novas para problemas existentes e enfrentam essa resistência de aderência. Sim. Então, é bem interessante. Esse conceito que você trouxe se aplicam a várias áreas. Mas a minha dúvida, a dúvida que eu quero que você comente mesmo, é para a área de computação. Qual a tua opinião sobre a saúde mental do pessoal da área da computação? Ai, não pode me usar de exemplo, não, viu? Tá certo. Eu vou ser mais polido nessa resposta. Primeiro, que não se pode dar uma avaliação sem o consentimento e a presença do paciente. Mas as minhas impressões de convivência são pessoas mais introspectivas, com um modelo cognitivo mais sistemático. O teórico que trata a esse respeito, ele se encontra hoje num instituto de pesquisa sobre o autismo de grande nome, e da última vez que eu olhei o número de publicação dele, ele tinha mais de 1000 publicações. Obviamente que ele não está numa universidade, ele não é professor, ele está em um instituto de pesquisa. Ele coordena pesquisas nessa área sobre o pensamento sistemático e o cérebro sistemático e o cérebro empático. E eu diria que as pessoas que estão na computação, em um contínuo de empático para sistemático, elas estão mais próximas do modelo sistemático, do pensamento sistemático. Isto é, elas preferem entender a mecânica e o funcionamento das coisas do que compreender e se colocar no lugar das outras pessoas. Não por acaso, sem perder a oportunidade, boa parte dos autistas de funcionamento elevado tendem a cursar ou a se envolver em atividades em graduação em problemas da computação. Tá? Não quer dizer que os demais não mereçam o nosso respeito, carinho, amor e hombridade. Eu apenas estou dando um exemplo. E isso não é uma opinião pessoal, está reportado igualmente na literatura. Eu tenho uma tendência a parecer chato, porque eu tendo a justificar as coisas que eu falo. Mas, em geral, o que eu falo é porque eu li. E são pesquisas recentes, não é algo de 1980 ou 1990. Em geral, é do mês passado. E isso que eu falei agora é bem recente. Inclusive, saiu na revista aqui, Veja, sobre uma organização que presta serviço para essas pessoas e tenta
posicioná-los, diminuindo o estigma que está associado a esse problema de neurodesenvolvimento e posicioná-los em uma atividade econômica, em algo que eles possam exercer algumas tarefas, exercer trabalho, ter uma profissão, fazer coisas, viver. Todos nós temos direito de viver. Amar, viver em paz e ser feliz. Entendo. Então, é uma área que atrai muita gente de cérebro sistemático. Então, Sim. esse estigma que nós temos, né, de sermos mais introvertidos, menos sociais, não é porque nós somos... nós não somos assim porque cursamos computação, mas fomos cursar computação porque temos isso aí, fomos atraídos pelos problemas. Sim. Entendi. Sim. E essa não é uma explicação pautada em signos. Isso está bem recomendado. E, inclusive, eu já escrevi sobre isso. É um artigo em que eu apresento porque os homens têm uma habilidade um pouco mais refinada em navegar no ambiente do que as mulheres. Não quer dizer que os homens tenham mais êxito, não. O que eu quero fazer, o que esse artigo aponta é que os homens utilizam como referência a orientação espacial norte, sul, leste, oeste, enquanto que as mulheres utilizam mais referenciais, ponto de referência, locais. A memória grava imagens de locais e depois de dado lugar, você dobra à esquerda e chega lá. Enquanto que um homem aponta, para o lado de lá. Agora, obviamente que se alguém se apegar a isso para dizer que eu estou estabelecendo que homem é melhor que mulher e vice-versa, me perdoe, mas eu não vejo vantagem nenhuma. Tanto homem quanto mulher saindo de casa de carro com um celular e um GPS, chega na praia de Ponta Verde com tranquilidade. Com certeza. Para que elimine aí os pruridos. Até porque o sucesso na carreira profissional não depende só de características intrínsecas do indivíduo. O ambiente, a cultura também que a pessoa está inserida influenciam muito. Então, o que se vê na área da computação, eu não sei se isso se repete nas outras áreas, mas são que as mulheres, né, que se formam na área, geralmente tendem a praticar outras profissões não da área de computação, ou acabam por não seguir a carreira. Eu não sei por que isso acontece. Talvez tenha alguns fatores mais psicológicos, processo talvez. Aqui a gente vai estar a especular, né? Mas no final das contas, vamos colar na ideia do Baron Cohen sobre o pensamento sistemático e o pensamento empático. Cérebro sistemático e cérebro empático. Inclusive, ele diz que o cérebro autista é um cérebro sistemático ao extremo. É uma pessoa que acaba que ela não tem interesse por aspectos emocionais. E isso ele demonstra com bebês, antes do contato com o contexto cultural. As meninas, quando expostas já no berço a faces humanas, elas passam mais tempo olhando para as faces humanas e isso tem um gaze visual, ou seja, a fisgada do olho na face humana. Enquanto que os meninos prestam atenção mais no movimento sistemático do mobile, aquele brinquedinho que fica no berço e aquele movimento de girar, eles prestam mais atenção, mais tempo. Isso seria um exemplo para tentar ser mais claro sobre o que eu estou falando e de forma mais superficial também. Muito bom. Professor, me comenta um pouco sobre esse projeto que você tem aqui que chama muita atenção, que é melhorando a capacidade do sistema de saúde brasileiro para cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes. Esse projeto foi para frente? Como foi? Está em andamento? Então, tem algumas interações que eu faço que elas são muito pontuais. Em que sentido? Eu vou lá, planejo parte do estudo, faço cálculo de tamanho da amostra, determino quais são as análises que serão realizadas, faço análise de dados e gero um relatório demonstrando
o impacto de algumas variáveis e como isso tem significado. Mas, sim, esse é um interesse meu atual, mais no sentido de saber como o planejamento, treinamento, psicoeducação de pais de crianças que apresentam problemas do neurodesenvolvimento precisam e demandam para que eles possam executar e desenvolver as habilidades dos seus filhos em casa. Porque levar a criança para ser submetida à terapia e depois voltar para casa e não fazer nada para reforçar o que foi exercitado na terapia, você acaba que não vai conseguir atingir uma meta que é o objetivo principal dessas terapias, que eles denominam de generalização. Isto é, mudando o ambiente e as pessoas, a criança vai apresentar os comportamentos ajustados e que foram trabalhados no ambiente terapêutico. Então, há uma necessidade e essa necessidade ela implica em uso da computação, que é o que se chama de tecnologia assistiva. Por meio do celular, do smartphone do pai e da mãe, você pode gerar esse tipo de sistemática de treinamento, de psicoeducação e fazer com que essas pessoas consigam desenvolver essas habilidades. Obviamente que eu não estou dizendo que as pessoas vão fazer a mesma coisa, tal como o terapeuta, ou a psicóloga, fono, fisioterapeuta, e tantas outras especialidades que trabalham nessa área. O que eu estou dizendo é que os pais precisam, e familiares, não só pai. Existem familiares que desempenham um papel muito importante, pelo menos no acompanhamento das intervenções para crianças com autismo, como, por exemplo, a avó, em geral, materna. Tá? Aí, no caso, eu estou aqui dando nota 1000 para a minha sogra, que é a mãe da minha esposa e que acompanha. Para as pessoas que não sabem, meu filho ele está no espectro, ele é autista e eu estou falando do que eu estudo, do que eu vivo, em parte, né? Então, digamos que eu tenho as duas experiências e tento ser um bom pai, mas não deixar a minha atividade de pesquisador. E sim, não pense você que eu comecei a estudar por causa do meu filho. Antes do meu filho, eu já estava envolvido nesse tipo de atividade, com pesquisas com um grupo da Mackenzie, da Santa Casa de São Paulo, e algumas pessoas que estão estudando, tanto aqui quanto na Inglaterra, o efeito do estigma das pessoas que têm autismo, né? Que estão com o autismo. E isso é importante porque essas pessoas precisam de espaço, precisam de inserção social, e essa inserção social ela é muito mais eficaz, ela é muito mais positiva e gera muito mais bem-estar do que qualquer outra intervenção medicamentosa ou equivalente. E isso começa na família. Esse acolhimento e essa inserção social começa na família. A família desempenha um papel fundamental. Então, treinar, ter programas de treinamento, de formação, de psicoeducação para a família de pessoas com autismo ou outros problemas do neurodesenvolvimento tem um impacto muito positivo e tem gerado bons resultados. Mas precisa, obviamente, ser sistematizado, estudado e evoluir, claro. E a evolução, aqui, já que estamos lidando com pessoas da computação, por meio do smartphone, que é praticamente parte do seu corpo. Uau. É verdade. Parte do corpo aí já. É interessante porque isso é um problema sério, né? Que Sim. essa geração tem sofrido, que as crianças estão dependentes do celular agora, passam muito tempo no YouTube. Sim. E a responsabilidade dos pais, né, controlar esse tempo, porque nós não sabemos os efeitos que isso vai ter, né, na vida da criança no futuro. Isso é muito assustador, muito mesmo. É tão assustador que é comparado a quando uma pessoa amputa uma perna e depois tem um efeito que chama membro fantasma. É como se a pessoa sentisse a perna amputada pós-evento amputação.
E aí, falando sobre isso que você acaba de comentar, as pessoas sentem a vibração do celular sem ele vibrar, só pelo fato de estar distante dele. Então, isso sim é muito sério, mas não é um problema de criança. É um problema De adultos. de adultos. Dos É um humanos. problema generalizado. Não, mas Acaba. o que eu falo acho que são as crianças que usam o celular para acessar o YouTube, aquele YouTube Kids, que isso é algo sério. Aqui em casa, por exemplo, eu cortei o YouTube pelo celular, porque eu estou bem assustado com o vício que a criança cria e o impacto que isso tem no comportamento dela. Fica muito agressiva. Eu acho que também a exposição dos ads, das publicidades, né? Porque tem muita publicidade. Eu nunca vi tanta publicidade em vídeos direcionados à criança como hoje. Então, é bem assustador. Isso para mim porque eu não sei quais são os efeitos que isso tem. Tem diversos e tem algumas organizações que tratam sobre isso. Eu andei lendo a esse respeito, mas não foi porque eu estava preocupado com as crianças ou com o adulto, mas que eu estava estudando exatamente como você prender a atenção das pessoas. E uma das coisas do que é dito sobre isso é que o fato de você utilizar a barra de rolagem, ver uma nova imagem, um novo vídeo, você tem uma micro descarga de dopamina, que é algo que gera prazer e satisfação. Já aconteceu comigo de passar uma meia hora ou mais passando aquilo lá e depois eu parei e me perguntei o que isso acrescentou à minha vida, o que eu acrescentei esse tempo todo que passei. E aí eu estabeleci como meta utilizar mais o aplicativo de leitura do celular. E aí eu olho quanto tempo tem o aplicativo de leitura em relação aos demais. Quando ele está no topo, além do óbvio mensageiro, que é o demônio, que não para de mandar mensagens, pessoas, e você se sente na obrigação de ler, o segundo lugar precisa ser o de leitura. Quando eu tô lendo, eu boto no modo não perturbe. Não sei, eu boto isso. Então, esse é uma questão de comportamento, de conduta. Sim, precisa ser pensado. Especialistas têm tratado desse tema e há, sim, preocupação. Recomenda-se algumas sociedades de pediatria, salvo engano, 1 hora, ou a partir de certa idade, eu não sei especificar quanto, mas dá um Google, procura que essa informação já existe e essa preocupação não é de hoje. E o efeito que isso vai ter a longo prazo ainda não se sabe. Como diz um dos grandes nomes do Vale do Silício, que foi o que criou a barra de rolagem, nós estamos em um grande experimento psicológico, sem nem saber que estamos nele. E ele está avançando. O resultado, eu não sei qual será. Às vezes, eu tenho a impressão que o meu celular, ele me escuta. E ele se antecipa em relação a algumas coisas que eu falei ou pensei que iria comprar. E aí ele me manda umas propagandas. Isso me preocupa também. Mas eu sigo usando, não há como viver sem. E as crianças também não vão viver sem. Sim. A questão é, como tudo na vida, é uma balança do equilíbrio, do que realmente somos e o que nós gostaríamos de ser. O que nós deveríamos, de fato, usar o celular de forma adequada e como nós usamos da forma real. Tenta aproximar. Quanto mais próximo dessas duas medidas, digamos que estamos mais próximo do efeito benéfico e não maléfico. Mas isso é uma opinião. Penso eu que é necessário levar em consideração estudos mais específicos na área. Com certeza. Então, professor, me fala aí do Guia de Evidências Científicas. O que é isso? Foi o que eu comentei, assim, é sobre essa questão de sistemas de ensino que estão na moda agora por causa da pandemia.
Então, cada vez mais os governos pensam em investir em sistema de ensino com inteligência artificial, nesse modelo que nós já conhecemos, mas que só chega à classe mais abastada. O que é que o governo deve pagar para comprar e oferecer para a rede pública de ensino? Então, nós tentamos, com esse trabalho, estabelecer quais são os critérios que devem ser utilizados para ter uma pirâmide de evidência. Mas, ao invés de ser uma medicina baseada em evidência, nós teríamos uma educação baseada em evidência. Neste particular. Então, o que é que um sistema desse precisa ter de features, de características, de elementos que permitam que um gestor público decida por comprar a opção A em detrimento da opção B? Além, obviamente, da horrenda regra do mais barato é o melhor. Então, foi isso. Foi esse o objetivo mais geral. E falando de forma superficial, nós tentamos determinar quais são... é como se fosse uma recomendação. Olha, você quer desenvolver um sistema desse e quer fazer um estudo para mostrar que ele realmente faz o que se propõe, então você precisa seguir estes critérios, essa lista de características e elementos. Apresentando isso, você é elegível para se candidatar a submeter uma proposta, e essa proposta pode ser comprada pelo governo ou equivalente e colocar em prática. No sistema privado de ensino, isso já existe, está em prática e funciona muito bem. É igual ao Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Ele só é um problema na rede pública. Na rede particular, a gente sabe que funciona bem. Então, e onde é que as pessoas podem acessar esses trabalhos, podem ter acesso a esse tipo de conteúdo que você produz, professor? Esse conteúdo é consultoria. Ele é dado a informação ao contratante. No futuro, as pessoas terão acesso no próprio site do contratante, no caso, o MEC. Isso então, já existe. Onde é que as pessoas podem colaborar? No site do interagir MEC. Com você? Comigo? Não. Exato. Desculpa. Comigo? Nas redes sociais. Podem me encontrar, fazer pergunta. Rede social, você tem um website, quem quer colaborar e quiser interagir. Sim. Eu tenho desenvolvido o hábito de fazer algumas redações. Ainda estou em exercício e em treinamento. E aí eu faço publicações sistemáticas no Instagram para tentar ser útil, levar esse tipo de informação que eu ando pesquisando para as pessoas que não vão jamais consultar um artigo científico por suas razões e limitações também. Exige uma certa habilidade de chegar até a informação. E aí eu tento traduzir esses artigos em um texto curto de uma página e publico no Instagram. Eu já falei sobre probiótico, já falei sobre terapia, e ao observar que no Instagram fica chato de ler, porque eu tenho que partir o texto nos comentários, eu criei um blog. E aí eu coloquei lá o texto mais atual do Instagram, está lá no blog. Qual é o blog? Deixe-me ver aqui. Olha, é tão novo que eu não estou tão habituado ainda. Eu vou colocar para quem tiver interesse, depois eu vou deixar o link na descrição. Tá, obrigado. E quem quiser interagir com o professor Jorge, o Instagram dele está aí na descrição também. Sim. Então, o blog é o seguinte, o link do blog é Jorge Arthur Coelho, depois .cms webnode. CMS tudo junto? CMS webnode tudo junto? Não. cms.webnode.com. Está lá na bio do meu Instagram.
É só clicar Show de bola. e vai jogar lá. Então, quem quiser interagir com o professor Jorge, é só seguir ele no Instagram. E no Instagram você segue o blog. E é isso, professor Jorge. Muito obrigado pelo bate-papo, muita informação ótima. Quem acompanhou, se inscreve no canal, por favor, dê um like se gostou, interaja com o conteúdo. Professor Jorge, hoje não vamos ler os comentários, né? Mas se quiser respondê-los depois, nós vamos mandar para você. Sim. Vão estar aí, não vamos ler, mas muito obrigado pelo tempo e pela paciência, né? Que tem para falar conosco. Eu fico honrado pelo convite, muito honrado mesmo. Fico bem feliz em poder conversar sobre essas coisas. Espero que as pessoas que estão nos assistindo compreendam que alguns temas são mais áridos, outros menos, e que eu tentei ser o mais objetivo e conciso possível, mas alguns aspectos são muito técnicos e envolvem diversas especialidades e talvez se distancie da realidade de algumas pessoas. Mas para mim foi uma oportunidade muito bacana, muito boa. Adorei as perguntas, adorei a interação e estou à disposição. Tudo bem, continuem a acompanhar. Professor, nós vamos fazer alguns cortes, vamos publicar, então para você partilhar nas suas redes sociais, vai ser top. Então, não vai ser cansativo para quem para as pessoas não acompanharem o tempo todo, vamos colocar os tópicos todos, então fique tranquilo em relação a isso. O trabalho duro vamos fazer e o fácil é partilhar. Tá bem, maravilha. Show de bola.